Bem-vindos à aula número 6 de Introdução à Engenharia Elétrica de Potência. Hoje nós vamos aprender um outro jargão importante para o engenheiro eletricista, que é a noção de circuito monofásico e circuito trifásico. Hoje em dia, nas residências, e vocês podem ver isso na conta de luz da casa de vocês, normalmente é trifásico. Mas se você mora numa casa antiga, possivelmente ainda o fornecimento é monofásico. Deem uma olhadinha na conta de luz para certificarem disso. Qual é a ideia do trifásico? A ideia do trifásico foi apresentada por Tesla de, em lugar de considerar apenas um sinal senoidal, como nós vimos na aula passada, considerarmos 3 sinais senoidais, todos eles com a mesma frequência, representada aqui por ômega. Nos circuitos elétricos das nossas residências, essa frequência corresponde a 377 radianos por segundo, que é o nosso 60 Hz. Em vez de termos apenas um sinal, então, raiz de 2 seno de ômega-t, temos o raiz de 2 seno de ômega-t mais 2π sobre 3 e menos 2π sobre 3. Você lembra? Isso em radiano corresponde a 120 graus menos 120 graus. Então, um período que corresponde a 360 graus fica dividido em 3 pedacinhos, 3 senoides defasadas uma da outra, de 2π sobre 3 radianos, desenhadas aqui nessa figura apresentada. Linha cheia, linha traço ponto e linha tracejada. Os sinais V1, V2 e V3. Qual é a beleza dessa proposta? Olha só que coisa curiosa, que resultado bonito. Vamos admitir que eu tenho, então, essas 3 tensões e 3 correntes. Já sabemos que as correntes são defasadas da tensão. Só estarão em fase no caso de cargas puramente resistivas, como é o caso de lâmpadas incandescentes, que agora já estão proibidas, ou de chuveiros elétricos. Fora isso, existe sempre um defasamento entre a tensão e a corrente. Agora, imaginando que os 3 circuitos sejam exatamente os mesmos, em termos de característica da carga, o defasamento que eu terei para a segunda fase será também de φ radianos e o da terceira fase também de φ radianos. Lembrem-se da aula passada que a potência era dada pelo produto V1 e 1. Se eu fizer esse produto V1 e 1, vai dar 2 vezes VI seno de ômega-t, seno de ômega-t menos φ. O P2 vai dar seno de ômega-t mais 2π sobre 3 vezes seno de ômega-t mais 2π sobre 3 menos φ. E o P3, a mesma coisa, só que em vez de mais 2π sobre 3, menos 2π sobre 3. Eu tenho que fazer o produto desses 3 produtos, e para saber a potência total, eu somarei fase 1, fase 2 e fase 3. Qual é o resultado surpreendente? Isso é um exercício que vocês são desafiados a resolver, é um exercício de trigonometria. O resultado dá um valor constante, porque φ, esse defasamento, é um ângulo fixo, 30 graus, 20 graus, 10 graus. VI, já sabemos, são os valores, o valor eficaz da tensão e o valor eficaz da corrente. Então, ainda que em cada uma das fases as potências instantâneas sejam oscilantes, a total trifásica é um valor constante. Isso é muito importante para evitar torques pulsantes, por exemplo, nas máquinas elétricas.
na verdade, para ocupar também melhor o espaço das máquinas elétricas. Esse exercício de trigonometria se resolve através daquelas fórmulas que transformam produto de funções senoidais em soma. Isso vocês têm da preparação para o vestibular. Tem que repetir isso daí 3 vezes e você vai se defrontar com o problema de somar sinais senoidais com defasamentos. E aí existe uma outra ferramenta que a gente já adianta para vocês, como engenheiros eletricistas, que é a conceituação de fasor. O eletricista, em vez de pensar nesse valor como uma função no tempo, ele imagina um vetor de comprimento, raiz de 2i, note, raiz de 2i é essa amplitude, se deslocando ao longo de um círculo com velocidade angular ωt. Portanto, esse ângulo é ωt menos φ. A projeção dele no eixo x é I1, que corresponde a raiz de 2i, cosseno de ωt menos φ. A projeção no eixo y daria exatamente raiz de 2i, seno de ωt menos φ. Então, veja, em vez de eu pensar nessa expressão no tempo, eu penso na projeção desse vetor. Da mesma forma, o I2. Em vez de eu pensar em raiz de 2i seno de ωt mais 2π sobre 3 menos φ, eu vejo simplesmente, defasado aqui de 2π sobre 3, note, 2π sobre 3 mais ωt menos φ é esse ângulo. O seno disso é a projeção deste vetor I3 no eixo Y. A mesma coisa para I2. Então, em vez de pensarmos as expressões no tempo, eu penso em 3 vetores girantes e as projeções dele no eixo Y. Ora, se eu tiver que somar as 3 projeções, em vez de somar as 3 projeções, eu somo os 3 vetores e projeto o resultado da soma dos 3 vetores. Ora, 3 vetores defasados de 120 graus somam 0. Isso são vários exercícios de física feitos nesse sentido. Eu me lembro, 3 cavalinhos puxando com a mesma força em direções de 120 graus, dá uma força resultante 0. Então, se eu tiver que somar senoide, em vez de ficar preocupado como vou resolver esse problema trigonometricamente, eu me reporto a uma solução gráfica que usa o conceito de fasor, que são esses vetores cuja projeção me informa as grandezas no tempo. Se eu tiver que somar essas grandezas, eu somo, teria que somar as projeções, eu somo os vetores e projeto o resultado da soma. Perceba, então, que sempre que eu tiver 3 vetores defasados de 120 graus, como é o caso aqui, a soma vai dar 0. Olha, esse resultado é fantástico. Olha como isso daí é aproveitado em engenharia elétrica. Imagina, você tem 3 circuitos independentes, defasados de 2π sobre 3 radianos, todos com a mesma carga. Portanto, essas 3 correntes estão defasadas de 120 graus. Se são correntes defasadas de 120 graus, a soma das correntes é 0. Por que a soma de 3 correntes defasadas de 120 graus é 0? Porque a soma dos vetores, dos fasores, é 0. Portanto, a soma projetada também dá 0. Ou seja, essas 3 correntes, quando chegarem nesse ponto, já somam 0. Eu não preciso desse condutor e economizo. Em vez de usar
um condutor, 2, 3, 4, 5, 6 condutores, eu vou usar apenas 3 condutores. Isso é só um breve exemplo para mostrar as vantagens dos sistemas trifásicos em relação aos monofásicos. Potência total é constante, eu economizo em termos de condutores, eu posso economizar também em termos de ferro, em transformadores e em máquinas elétricas. Isso é mais uma das belezas da engenharia elétrica. E eu espero que você esteja se ambientando ao jargão. Para acompanhar a matéria, insisto, é necessário ler o livro e fazer os exercícios. Isso vocês podem fazer em grupo, mas não deixem de fazer. E vamos acompanhando passo a passo a matéria. Eu agradeço a atenção de vocês na aula de hoje.